Gente, eu já falei algumas vezes sobre esse tema, mas toda vez que eu me reporto ao texto de Jeremias no capítulo 18, Deus me faz enxergar alguma coisa diferente. Aliás, para quem ama a palavra de Deus, normalmente a gente fica bem ligado no que está escrito, porque ler a palavra de Deus não é apenas ler. Ler a palavra de Deus é meditar. Ler a palavra de Deus é esmiuçar o que está ali. Porque é um texto vivo. O texto sagrado, o texto da palavra de Deus é um texto vivo. Você tem que entender que o autor que escreveu continua vivo e continua movimentando o que está escrito. Você entende isso? Então, o que eu quero mostrar para você é que toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você abre a Bíblia para ler, você está de cara com quem escreveu, com quem originou. Que mais do que o autor humano que colocou a mão na pena ou na caneta, seja como for, mais do que isso é quem está por trás da inspiração de tudo isso, que é vivo. É o Deus que criou o céu e a terra. Eu quero dizer para você que o texto bíblico, o texto sagrado, ele transcende a mente humana. É tão vivo que o que está ali pulsa para a nossa alma. Toda vez que você lê a palavra de Deus, na verdade o que está ali salta para dentro da tua alma. Não é apenas um movimento da mente, um pensamento momentâneo ou um raciocínio momentâneo. Salta para a alma, para dentro da gente. Porque o Espírito Santo é o autor de tudo. Então a palavra de Deus é sempre viva. E toda vez que você lê, tem algo que Deus te ensina, te instrui, te corrige, te exorta. Às vezes a gente não quer ser corrigido, exortado por Deus, mas tem que ser corrigido. Porque o bom pai corrige seus filhos. E Deus é o bom pai que sempre corrige os seus. O tema da mensagem é o oleiro e eu. Não há nada, ou melhor, não há ninguém tão próprio que saiba manusear o barro como o oleiro. O que é o oleiro, pastor? O oleiro é o homem ou a pessoa que tem a atividade de manusear o barro e torná-lo uma obra. Então, nós damos a função, a profissão dele no nome de oleiro. O que é oleiro? É aquele que conhece bem do material, da matéria-prima que faz o vaso. Que conhece bem da matéria-prima da obra final. Esse é o oleiro. O oleiro, ele tem a particularidade de desenvolver daquilo que ninguém está vendo. Ele desenvolve alguma coisa. Porque se você olhar o trabalho dele, é barro, é monte de barro que se transforma em alguma coisa que nós não estamos vendo, mas ele já viu. Deus é exatamente assim. Ele pega a gente daquilo que a gente não era e não podia ser e torna no que somos ou no que nós seremos. Só Ele é capaz de fazer isso. Tem uma visão. Agora, se você absorver a capacidade que Deus tem disso e você entender que na sua vida é possível fazer a mesma coisa, você usa a fé para manusear coisas que você ninguém está vendo, mas você já viu. Por isso que tem gente que faz algumas coisas que você se admira muito e tem projetos e sonhos e elas olham lá na frente e a gente não consegue ver o que ela está vendo. Mas por quê? Porque ela está usando a fé do oleiro. Ele não tem nada pronto na mão dele, só um monte de barro, mas ele já viu aquilo pronto. Você me entende? Deus é a mesma coisa com você. Ele já viu você pronto. Não, você não entendeu nada. Ele já viu você pronto. Hoje, ou para alguém, ou para sua família, ou na sua história, você é só um monte de barro, ou já foi um monte de barro, mas Ele já viu você pronto. E Ele manuseou com as mãos. Ele está manuseando todo dia com as mãos para te tornar alguém próprio para o seu destino. Deus nos criou com destino. E tudo aquilo que Ele faz na nossa vida não é desproposital. Tudo tem um propósito. Ok? Então Deus é oleiro. E eu sou o barro. E antes de ser o vaso, eu sou o barro. Ele me torna o vaso, mas eu antes sou o
barro. O texto está em Jeremias, no capítulo 18. Quero ler esse texto com você e compartilhar a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aí vontade é propósito. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Tá bom, segura aí. Agora eu vou ler numa nova versão. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Presta atenção nessa versão, porque ela é um pouco ajustada no português, para ficar um pouco mais fácil de a gente entender. Então aqui, ó. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desce até a casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. Fui à casa do oleiro, e encontrei ele trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Eu gosto demais dessa expressão. O barro não saiu como ele desejava. É no entorno disso aqui que essa mensagem foi gerada. O vaso não saiu do jeito que ele desejava. Ai. E às vezes a gente não sai do jeito que ele quer. E aí tem um processo. Eu já disse a você, eu amo esse texto, já preguei outras mensagens, mas isso aqui é uma cena, é um palco, é uma cena teatral. Porque Deus fala com Jeremias assim: Jeremias, desce ali na casa do oleiro. Certamente ele conhecia onde era a casa, porque era uma ordem direta e Jeremias foi. Então desce ali a casa do oleiro, ele vai. Quando ele chega, o que ele vê? O texto que você leu comigo aqui. Ele vê um oleiro trabalhando na roda, que é um instrumento próprio. Deixa eu dizer uma coisa. Algumas coisas que Deus está fazendo na sua vida precisam de um instrumento próprio. E muitas vezes não está funcionando contigo, porque você não se submeteu a um instrumento próprio. Entende? Muitas coisas do desígnio de Deus na sua vida, no propósito de Deus na sua vida, exigem um instrumento próprio, alguma coisa apropriada. Por exemplo, para que algumas carreiras elas se desenvolvam, tem que haver uma instrução, um nível próprio de conhecimento. Só que a gente às vezes não se submete e relaxa e vai deixando. Músicos, por exemplo, um músico por si só já tem um instrumento para tocar, mas se ele não se submete ao conhecimento próprio, apropriado para ler a música, para aprender a ler a música, porque você sabe que a música, antes de ser cantada, tocada, ela é lida. Os músicos normalmente desenvolvem a música ou leem a música para que ela seja cantada ou tocada. Então, quando na verdade eles estão nesse processo de desenvolvimento, eles precisam se adequar ao instrumento próprio, que é a leitura das partituras. Algumas coisas na nossa vida não funcionam porque nós não nos adequamos ao processo completo. O que Deus está tentando mostrar para Jeremias, tem um oleiro, é uma cena teatral lá, ó. Ele para, eu imagino que naquele dia Jeremias parou para assistir, porque ele não fala nada e Deus também não fala nada. Deus vai falar depois, mas até então Deus não fala nada. Ele vê uma cena. Deus constrói na nossa vida muitas coisas pelas cenas que nós assistimos. Pastor Gilmar, muito do que acontece conosco são cenas que nós assistimos. Por exemplo, a gente tem, quando é criança, a gente quer ser super-herói, porque a gente assiste super-heróis na TV. Muito do que nós desenvolvemos é baseado nas cenas que nós assistimos. Depois, quando eu conheci Jesus, o Evangelho, eu vi os pastores pregando, eu vi os homens de Deus pregando, e eu vi aquelas cenas. Eu chegava na igreja e via a cena do pastor pregando. E aí dentro de mim eu desejei, eu falei assim, um dia eu quero pregar como pastor, eu quero fazer igual ele faz ali. Porque aquela cena, ela era o instrumento apropriado que Deus estava usando para me catapultar, para me mandar para o destino e para o desígnio que Ele tinha para a minha vida. Você entende? Deus vai te submeter a algumas cenas da vida para que você possa desenvolver. Só que tem uma coisa, gente, às vezes as cenas não são boas, não. Às vezes são cenas igual aconteceu ali com Jeremias. Porque olha só, gente, se Deus diz para mim, vai lá na casa do oleiro, senta lá e assiste o que vai acontecer. Aí ele olha, você fica esperando o quê, Flávio? Você fica esperando uma coisa boa acontecer. Você
Deus mandou ele lá, é uma coisa boa. Porque Deus só faz coisas boas, Deus só manda para coisas boas. Deus não vai me mandar para uma coisa meio furada. Mas quando chega lá, o oleiro está trabalhando, o vaso fica pronto, mas fica ruim, rasca na mão dele, rachou na mão dele mesmo, e tem que fazer de novo. É uma cena meio desconcertante, né? Você fica pensando, Deus me trouxe aqui para ficar vendo um vaso que está quebrado na mão do oleiro, que troço é esse? Às vezes Deus nos expõe a algumas cenas desconcertantes. Às vezes Deus nos expõe a algumas pessoas desconcertantes. Às vezes Deus nos expõe a situações desconcertantes. Sabe aquela coisa que você fica incomodado? Rapaz, eu não queria estar passando por isso, não queria estar vivendo isso, não queria estar trabalhando desse jeito, não queria estar nesse lugar. Você está desconcertado. Mas escute, é um cenário que Deus montou para melhorar você e a sua família. É um cenário que Deus montou. Pastor, mas esse cenário é ruim. É uma cena, eu queria ver o vaso todo lindo, pintado. Eu queria ver uma festa acontecendo. Deus podia me levar para a casa do oleiro para mostrar um banquete depois que ele fez o vaso. E uma festa acontece. Não, Deus me mostra um vaso que quebra na mão do oleiro. O que Deus quer falar com isso, Deus? Às vezes na nossa vida, pastor Batalha, situações acontecem para a gente sentar um pouco. E mesmo que desconcertados, a gente aprenda alguma coisa. É isso que Deus está fazendo com Jeremias. Senta aqui, filho. Está desconcertante, mas estou te ensinando. Está desconcertante, mas eu tenho que ensinar alguma coisa para você. Eu vou extrair algumas lições desse texto para te ensinar e eu aprender junto com você. Mas desde já eu quero mostrar que a vida é repleta de cenas. E esses cenários, eles vão acontecendo o tempo todo. Pode ser que nessa semana uma cena, um cenário que não seja tão agradável aconteça. Eu não estou sendo profeta do caos para dizer para você que coisas ruins vão acontecer. Do contrário, eu quero que cenas boas aconteçam contigo. Mas pode ser que a cena seja de o vaso quebrando. Não é uma cena muito legal. Mas essa cena vai te ensinar alguma coisa. Você vai desenvolver com isso. Então o texto está aí. O texto que mostra Jeremias sentado diante do palco da cena que Deus montou. Deus fez aquilo, Deus queria aquilo. Deus quer isso. Deus quer te instruir. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te desenvolver. Deus quer tirar algumas amarras. Deus quer mostrar que é possível sim, quando alguma coisa quebra, fazer de novo. Deus quer dizer para você o seguinte: olha, não está do jeito ainda que você sonhou, mas só continua, porque ainda está na minha mão. Então, eu vou tirar algumas lições aqui. Eu vou tirar algumas lições, porque é bom a gente aprender com a palavra de Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui é a seguinte: Deus diz a Jeremias: vá e desce a casa do oleiro. Tem uma lição aqui, porque quem está fazendo um convite não é um homem. Quem está fazendo o convite é Deus. Então eu tenho uma lição aqui para compartilhar com você. Não despreze, mas nunca despreze um convite feito por Deus. Que é isso, pastor? Se Deus me convida, eu tenho que ir. Eu vou. Mas às vezes a gente não vai. Às vezes a gente não vai. Jonas não foi. Deus falou: Jonas, você vai para Nínive. Mas Jonas resolveu ir para Tarsis. E aquele povo de Nínive precisava tanta instrução de Deus, porque a Bíblia fala que eles não sabiam discernir nem entre a mão direita e a esquerda. Sabe o que é isso? É quando o ser humano já perdeu a noção mínima de discernimento, gente. Ou seja, eles absorvem qualquer coisa. Você sabe que nós estamos numa geração que está se aproximando muito dos dias de Nínive? A geração de Nínive não sabia discernir no mínimo do que era certo e do que era errado. Isso se chama moral. Moral é um conceito desenvolvido pela lógica do raciocínio humano. Nós desenvolvemos esse conceito para nos ensinar que existe o certo e o errado. A moral, ela transcende a Bíblia até. Você não precisa propriamente do texto bíblico para ter moral, porque até alguém que nunca ouviu o Evangelho vai saber a noção mínima, ser minimamente o que é certo e o que é errado. Por exemplo, você apropriar-se do que não é seu, é certo ou errado? Acorda aí, querido. Apropriar-se do que é seu, é certo ou errado? Do que não é seu, melhor. Então, apropriar-se do que não é meu, pegar o que não é meu, é certo ou errado?
Aí você pega uma pessoa que nunca ouviu a Bíblia, nunca ouviu, tá lá, uma tribo lá não sei da onde, na África, no Brasil, lá no meio da Amazônia, tá lá, nunca ouviu a Bíblia. Mas se você pegar o que é dele, ou ele pegar o que é seu, ele vai saber, e eu vou saber, nós saberemos que aquilo não é certo. Pronto, isso é a noção da moral. Os ninivitas, eles estavam sem a noção mínima da moral, ou seja, uma geração tão corrompida que já não sabia minimamente o que era fazer certo e errado. Essa geração é a de hoje, tá cada vez mais. Porque trocaram, invertem, ou estão invertendo o certo para o errado para o certo. E aí, você chega a ver as aberrações dos casamentos triplos. Tem trisal agora, é a nova moda do mundo aí. Trisal, não é mais casal. Gente, não dá. O pastor Décio fala uma coisa que gosto muito de quando ele fala e a gente ri e tudo, ele fala, eu não estou mais cabendo nesse mundo não. Aí ele fala, vou pedir para parar e para descer. Descer é igual o ônibus do Brasil. Muita gente já andou de ônibus. Tem gente que nunca andou de ônibus no Brasil, porque Deus abençoou, já tinha um carrinho e tal, desde novinho e tal. Mas quem andou de ônibus sabe. Você está pegando perto do ponto, né, do sinal, do ponto. Aí você está chegando perto da minha casa. Aí você levantava, né? Aí geralmente, agora tem botão, tá tudo moderno. Antigamente a cordinha aqui. Aí varal, aquela corda de varal. Aí dava aquela coisa, tocava aquela campainha. Aí o motorista parava, que é aquele ponto você vai descer. Verdade, gente. Tem hora que a gente já não está cabendo, vamos descer do ônibus. Vou descer do ônibus do mundo. Porque o negócio está todo confuso, você não sabe o que é certo e o que é errado. Você tem escolas hoje dizendo que os meninos têm que chegar na escola vestido de menina e a menina tem que chegar na escola vestido de menino. Porque tem que ser assim, tem que haver uma diversidade plural. Então, gente, nós estamos doidos, ninivitas. Não sabe mais discernir. Por isso Deus está chamando a igreja o tempo todo. Deus convidando a igreja o tempo todo ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do evangelho, ao conhecimento da palavra. Só que o que a gente faz? A gente despreza. Por isso eu disse a você, uma lição que eu aprendo aqui é que Jeremias não desprezou o convite de Deus. Quando a gente diz para você, filho, aqui, ó, tem um culto aqui para você. Olha aqui, ó, filho, tem uma instrução aqui para você. Nós estamos tentando desenvolver uma estrutura de juventudes. Nós estamos tentando desenvolver uma estrutura de adolescentes. Nós vamos trabalhar aqui com isso. Nós vamos trabalhar aqui com ele. Vem cá, ajuda aqui um pouco, ajuda aqui lá. A gente precisa organizar isso aqui na igreja. Ajuda aqui, querido, ajuda. Vem para o culto, vem para a madrugada. São convites de Deus para você. Mas a gente despreza. Eu não estou dizendo que absolutamente, eu não posso ir, estou trabalhando, acontece uma coisa, estou estudando, ok. Mas nunca despreze um convite de Deus. Nunca despreze um convite de Deus. Por quê? Toda vez que Deus convida, alguma coisa está preparada em seu favor. Seu favor. A segunda lição que eu aprendo aqui é a seguinte: muitas vezes nenhuma palavra sai da boca. Gente, nenhuma palavra saiu da boca do oleiro. Ele foi chamado lá para casa, mas nenhuma palavra sai da boca dele. Por que você espera numa cena? Quem já assistiu o filme mudo? Os mais famosos filmes mudos são de Charlie Chaplin. Quem que assistiu os filmes de Charlie Chaplin? Então, você assistiu o filme mudo. Quem já chorou com o filme mudo? Você assistiu o Garoto de Charlie Chaplin? Já assistiu o Garoto? Já chorou com ele? Eu chorei muito com aquele filme. Mas chora muito. E eles não falam nada. Tem até a legendinha lá para tentar ajudar, mas não fala nada. É mudo, mas fala muito. É mudo, mas fala demais. Fala muita coisa. Quando eu era meus filhos eram pequenos, Vivian e Vitor, uma das atrações deles era assistir os filmes de Charlie Chaplin. E eles amavam. Bota de novo. Aí botava DVD, bota de novo. Aí eles ficavam assistindo preto e branco. Mas o que é legal isso? Porque muitas cenas da vida não vão falar nada, mas já estão falando muito. Muita coisa da vida que você vai vivendo, muitas cenas que Deus está expondo você para aprender, elas não têm palavras, elas não têm som, mas elas estão falando muito para você. Vou dar um exemplo. Jesus, ele foi para a cruz, não foi? Estava na cruz lá, ó, sem uma palavra. Ele impactou e mudou a humanidade inteira. Jesus não pregou na cruz. Olha, eu quero dizer para vocês todos aqui nessa manhã, ou nessa tarde, que nós estamos diante do cumprimento da palavra do Criador. Não, Jesus não falou nada. Jesus não pregou uma mensagem. A mensagem estava pregada naquele momento ali. Ele era a própria mensagem pregada na cruz. Por que nós falamos que pregamos a mensagem? Porque ela vem da referência do prego, de bater o martelo no prego.
E muito dessa referência de bater o martelo no prego, pregar, ela vem da cruz. Muito dela vem da cruz. A palavra é o martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra. É o martelo que bate no prego. Por isso, quando um ministro está ministrando, usamos essa expressão pregar. Ele está pregando. E a maior pregação de todas foi essa. Ele na cruz, sem uma palavra, mas que falou tudo para a humanidade. Não precisou de um discurso para ele morrer. E nem precisou de um discurso para ele ressuscitar. Ele por si só já era o discurso de Deus para a humanidade. Jesus veio para nos salvar, gente. E num gesto, mais do que palavras, ele mudou a história da humanidade. Às vezes a gente está numa situação que a gente fica esperando a palavra. Sabe que tem vezes que a gente fica querendo profecia? Quem aqui já ficou? Fica com medo não, eu também já fiquei. Eu posso falar. Quem aqui já ficou assim, tipo, Deus, fala alguma coisa, usa alguém aí. Usa um profeta, quem já fez isso assim? É normal, a gente é bem maluquinho mesmo. A gente às vezes fica assim, querendo uma coisa que aconteça, que Deus fala Deus, até canta, toca-me com brasa no altar de fé. Deus fala mesmo, Deus fala, é bom quando Deus fala. Mas às vezes Deus não fala. A Cassiane canta isso, né? Ela diz assim, como é que é? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Não é? Porque muitas vezes a gente espera uma voz audível, uma fala direta, e Deus num gesto está te mostrando alguma coisa. Você sabia que tem coisas que Deus te instrui num gesto de alguém? Na atitude de alguém, Deus está te instruindo. Você está no trabalho lá com um monte de gente, aí diz assim, Deus não fala comigo há um tempão, ele está falando e você não está vendo. Deus está falando e você não está vendo. Quinta-feira, por exemplo, agora eu vi Deus falando, só eu vendo. Tá. Deus falando e eu não estou vendo. As cenas estão aí. Ele é o oleiro e eu sempre serei o barro e espero me tornar o vaso. Porque tem barro que é tão ruim que não quer virar vaso. E aí Deus tem que amassar e amassar até ficar vaso. Às vezes Deus tem que amassar bem mesmo, porque tá duro, não está pronto. E sabe? Eu vou fazer um convite para você durante essa semana. Você que está clamando para Deus falar contigo, porque tem pessoas aqui, o Espírito Santo me diz isso, porque eu estou pregando para pessoas. Tem pessoas aqui dizendo, Deus, fala comigo, fala, Deus, eu preciso ouvir tua voz, fala, Deus, tá clamando. E aí está achando que Deus não está ouvindo. Aí cuidado, porque Deus pode fazer igual ele fez com Moisés. Para de clamar, porque o povo está clamando. Diga ao povo que marche. Deus já tinha falado muitas vezes, eles não estavam entendendo. Então assim, se essa semana você está dizendo, eu vou te fazer um convite. O convite é esse. Dá uma olhadinha ao teu redor. Vou falar de novo aqui para você que distraiu, não percebeu. Você está clamando, Deus fala comigo. Fala Deus, fala com a minha família, fala comigo. Preciso de uma direção, preciso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente às vezes fica orando, achando que Deus vai descer um pergaminho com tudo escrito ali, tudo direitinho. Vai mandar um profeta, aqui, tudo. Não, Deus às vezes não faz isso. Nem às vezes na mensagem Deus quer falar. Não é aí. Mas quando você está lá no teu dia a dia, lá na academia, está trabalhando, fazendo o que for, dá uma olhadinha ao redor. Pode ser que ele esteja falando contigo há algum tempo. Quem não está vendo é você. Deus fez isso com H, eu vou abrir teu olho, porque o poço está bem do teu lado. Você não está vendo. Você sabe, Deus de vez em quando tem que mexer com a gente nessas coisas para a gente poder acordar um pouco. Você clama, Deus, muda a história da minha família e tal. E Deus, dá uma olhadinha só ao redor para você ver o que eu já estou fazendo. Porque a gente despreza os mínimos movimentos de Deus. Deixa eu entrar num parênteses aqui para você. Eu sou experimentado com Deus. Eu ando com Deus 31 anos que eu ando com Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus há 31 anos atrás. 31. Estou aprendendo cada dia. Porque quando a gente pensa que está aprendendo, aí Deus fala assim, vou te mostrar mais uma coisa que você não sabia. Rapaz, eu me surpreendo ainda, sabia? Porque Deus ele é poderoso para nos fazer surpreender. Os homens às vezes não surpreendem mais a gente, pastora Gilai. Os homens às vezes não surpreendem. Mas Deus surpreende a gente o tempo todo. Às vezes o movimento de Deus surpreende a gente. Aí, esse tempo todo que eu
Tem andado, que é mais ou menos alguma coisa, mas é um tempo considerável. Esse tempo todo, eu venho observando, né? Eu venho observando. Deus, muitas vezes, Ele não falou comigo como eu esperava que Ele falasse, mas uma cena perto de mim revelou o que Ele queria para mim. Uma pessoa que Ele colocou perto de mim revelou o que Ele queria para mim. Uma porta que se abriu perto de mim revelou o que Ele queria para mim. Eu percebi isso claramente, nitidamente. Você sabia que Deus une pessoas que estavam vivendo sua vida aqui, ó. E o mundo é uma coisa engraçada que a gente vai vivendo, e daqui a pouco, no meio de 7 bilhões, pum, encontra. Aí você fala, encontrei quem deu liga comigo. É Deus, filho. É Deus. E aí a pessoa casa, tem filhos, ou reestrutura a família e vive feliz. E aí você fala assim, como é que isso é Deus? Não precisou de profeta, não precisou de nada, só precisou de um movimento de Deus. E eu percebi que nessa caminhada de 31 anos, às vezes Deus faz um movimento pequenininho, bem pequenininho, muito pequenininho, Glauber. O profeta, já falei aqui, a gente fala, está na Bíblia, e o profeta Elias fala para o moço dele, sobe lá para ver o que tem lá. Aí a Bíblia fala, então ele subiu 7 vezes. Quando chegou na 7ª vez, ele olhou, tinha uma pequena nuvem, é a Bíblia que fala isso. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo era um pequeno movimento de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Deus poderia mandar uma nuvem daquela, igual aquela de Orlando aqui ontem? Aquela nuvem. Nossa, Jesus, olha a chuva que vai cair. Deus mandou uma nuvenzinha desse tamanho, pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Aí o garoto lá, o moço do profeta vivo, corri para avisar o profeta, porque, ó, só tem lá uma pequena nuvem. Ele faz, olha a expressão, tem humildemente, é um menino humilde. Ele quis dizer assim, profeta, a sua fé é muito grande, mas só tem uma nuvenzinha pequenininha, não tem mais nada lá, não tem mais nada. Você não tem mais nada lá. Agora olha o profeta, lindo isso. Então desce, aparelha o carro, avisa lá pro rei para aparelhar o carro. Avisa aí, porque vai descer uma chuva muito grande. Só enxerga que um pequeno movimento de Deus se transforma em algo muito grande quem ativa a fé. Essa manhã Deus está ativando sua fé aqui, porque nessa semana vai ter movimento, mas pode ser que seja pequeno movimento, porque o movimento da mão de um oleiro não é um movimento muito grande. Gente, o movimento do oleiro não é aquele e tal. Não. É um movimento pequeno, é um movimento aqui, é um movimento aqui, é um movimento aqui. Já viu o oleiro trabalhando? É lindo, bota no YouTube, você vai ver lá. Hoje é fácil de ver. Aí às vezes um dedo é 2, a pedaço da mão aqui, as costas da mão. Ele vai trabalhando aqui, e daqui a pouco você vê, teu vaso está pronto. Pequenos movimentos. Eu quero ser uma voz profética sobre a sua vida, que esta será uma semana de pequenos movimentos. Vai ter grande movimento? Vai também, mas vão ter pequenos movimentos que vão te revelar a manifestação da vontade de Deus para a sua vida. Agarra neles, gente, agarra neles. Agarra nesses pequenos movimentos. São pequenas coisas. O que é isso aí, pastor? Pequeno movimento. Para ficar mais didático, uma pequena frase que vão te falar. Uma pessoa pequena. Por que pessoa pequena? Porque acho baixinho? Não. É uma pessoa com pouca estatura social. É alguém que você olharia e diz, Deus podia mandar o Silvio Santos, né, me encontrar essa semana aqui em Orlando, né? Ele mora aqui, né? Aí Deus manda você o comum. Mas é através do comum que Ele faz uma coisa grande. Eu não estou dizendo que o grande também não pode fazer uma coisa grande. Pode ser até que você encontre o Silvio Santos. Ele diga, eu vou te contratar para ser diretora da minha empresa. Eu senti aqui. Mas pode ser que ele encontre uma pessoa pequena. Você encontre uma pessoa pequena, comum, que abra uma porta que seja maior do que o Silvio Santos poderia abrir para você. Não, você não entendeu nada, Se eu fosse você, eu fazia igual a Priscila, dava um amém. Recebe a palavra que é liberada do altar de Deus para você. Amém. Lição é essa. Muitas vezes sem palavra, mas que na verdade as palavras já saíram. Porque as cenas são as palavras, as pessoas são as palavras, os gestos são as palavras. Uma vez eu estava na igreja e uma pessoa me parou, aí começou a chorar na minha frente. E eu dirigindo a igreja, era o pastor que dirigia a igreja. Aí começou a chorar na minha frente, chorar compulsivamente. Aí falou,
Pastor, semana passada eu vim aqui na igreja e eu nunca tinha recebido. Esse cara não conhecia assim igreja, igual de evangelho, crente, coisa da gente. Ele não conhecia. Do reino. Mas ele entrou na igreja convidado pela primeira vez. Aí quando ele entrou, alguém deu um abraço nele. Mas ele não conhecia direito, deu aquele abraço. Aquele abraço aquele de baiano, sabe? Igual você que é de baiano. Deu um abraço. Aí ele falou assim, chorando, falou assim, nunca vi um gesto desse na vida. Nem da minha família. Pastor, por causa desse abraço, eu nunca mais deixo de vir nessa igreja. De fato, se converteu a Jesus, se batizou, e até hoje ele e a casa andam com Jesus. Tudo por causa de um abraço, pastora Raquel. Vai entender isso, gente. Um gesto que Deus fala. Em um gesto Deus fala. Se prepare para essa semana, hein? Em um gesto Deus vai falar com muita gente aqui. A terceira lição que eu tenho para te dar, para a gente caminhar. Terminando. A ênfase está nas mãos. Deus está dizendo isso com as mãos. E sempre em nós. Pois é, Deus nunca tirou a mão de nós. A lição que eu aprendo desse texto é que as mãos dele estão o tempo todo no barro. Ele não tira a mão de nós. Pode ser o pior dia da sua vida, você levantar e dizer assim, hoje tá ruim o negócio, tá extremo. Essa semana que passou, a coisa fechou de um jeito que eu não sei nem o que eu faço para pagar meu aluguel. Pode ser que você chegou a um extremo social, econômico, financeiro. Pode ser que você tenha chegado ao extremo emocional. Rapaz, eu não consigo mais viver em família aqui. Meu casamento está se acabando, está dissolvendo. É o sofrimento emocional. Meu filho, minha filha se perdendo. Eu não sei mais o que eu faço. Quem tem filhos em algum momento da vida sente isso aqui. Sabe que é uma hora que você vai perder os filhos para o mundo, para as coisas, para a vida, sabe? Você sente a dor. E aí você diz, Deus, o que está acontecendo? Sabe a dor dos relacionamentos em que a gente já não confia mais em ninguém, já não quer mais saber de ninguém, sabe? Quem já foi ferido, tão ferido que não quer mais saber de ninguém? Quem já foi assim? Eu também. Tem uma época da minha vida que eu falei para Ana Cláudia, Ana, eu não quero mais contato com ninguém. Não quero mais saber de ninguém. Não quero saber mais de pastores, amigos, não quero saber mais de ninguém. Vou viver minha vida. E eu me senti tão solto. Parecia que assim, desatou um monte de cadeia de mim. Mas quando eu menos percebi, estava a mão dele de novo em mim. O pastor Reginaldo falou aqui, a gente tem que mostrar para você que a gente não é homem. A gente não é homem super-homem. Nunca se engane quem está aqui na plataforma e coloque em nós uma imagem de super-homem. Pastor Léo fala isso aqui o tempo todo. A gente não é super-homem, a gente é tão frágil e falho que você nem imagina. A gente luta muito. Igualzinho você. Você sabe quantas vezes eu já pensei em parar o ministério que Deus me chamou para fazer, e eu dizer, não quero mais saber de pregar, não quero saber mais de nada. Não quero mais saber de nada, eu vou fazer, eu vou lavar carro aí pela vida aí. Não quero saber mais de nada. Revoltei muito revoltadão. Igual o garoto que virou punk, que virou, como é que é aquela galera do movimento hippie? Revoltado. Aí eu me lembro às vezes que eu estava ouvindo uma mensagem. Quem conhece aquela música? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Uma vez eu fui em New Jersey, pastora Gilai. Eu amo muito vocês, porque vocês viveram esse momento comigo, me abraçaram. Gilai, mãe, me abraçou, todos nós, eu e minha família. Pastor Léo, me abraçaram. Você sabe como é que é o pastor Léo, o jeitão dele, né? É um garoto homem, né? É um menino homem, que é um cara de um coração de um menino. Mas um homem destemido, ousado para ganhar pessoas para Cristo, desenvolver a igreja. Eu estava num momento tão ferido
tinha passado e vivido, que eu falei para ele assim: eu tô com tanta raiva, cara. Ó, eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu nunca contei isso aqui não. Isso não. Eu tô com tanta raiva. E ele me ouvindo. Vocês conhecem ele, o jeito dele, até engraçado às vezes. Animado, os troços que ele fala assim que... Eu falei, tô com tanta raiva, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais saber de nada, eu tô pensando em desistir de tudo, cara, eu não aguento mais. Porque é muito moído desnecessariamente. Eu sempre amei o evangelho, eu amei o reino, mas eu vi, sabe, tem coisas que... o sistema... Aí falei um monte de coisa, aí ele falou assim pra mim: eu te amo tanto, Alexandre, e eu entendo tanto você, que vou falar uma coisa com você. Pode ser carnal aí comigo. Se você falar palavrão, fala um monte de palavrão agora pra mim aí. Você entende o que eu quero te dizer? Não é dizer como pastor, tá mandando eu falar palavrão, não é isso. É que ele tá dizendo assim: eu tô te entendendo, vai abrindo a válvula aí. Abre a torneira aí. Eu abri a torneira aí. Não falei palavrão não, mas me deu vontade. Eu já não tinha vontade de rir e sorrir. Eu estava morrendo. Mas aí eu senti a mão dele de novo em mim. A mão de Deus. E eu quebrei. Porque às vezes a gente pensa que na mão de Deus nunca quebra. A gente quebra na mão de Deus, sabia? Às vezes a gente quebra na mão de Deus. Com tudo a gente achando que está tudo bem. Você fala assim: não, Deus não vai deixar me quebrar. Deus não vai deixar eu me arrebentar. Ele é Deus, né? Que isso? Deus me ama. Deus não vai deixar eu me arrebentar. Arrebentar comigo aqui, com a minha vida, com a minha saúde, com a minha família. Deus não vai deixar arrebentar. E às vezes ele deixa. Você fala assim: que isso, Deus? O que está acontecendo? Só que ele pega e... De novo. Porque foi a cena que Jeremias viu. Ou cena extraordinária. Ele faz de novo. Então a mão dele é a lição que eu aprendo. Por mais que a gente esteja querendo sair para longe, desesperado, não quer mais saber de nada, está revoltado, a mão dele está sempre aqui, sempre aqui. Ele sempre está aqui. E ele toca o tempo todo. A mão dele está sempre aqui. Ele voltou para Pedro. Pedro tinha negado ele, gente. Sabe o que é isso? Uma coisa é você me negar o pastor Léo, negar o pastor Correia. Outra coisa é negar o Criador do céu e da terra, gente. Você tem noção? Não, você não tem noção que você lê a Bíblia, você não teve essa noção. Pedro negou o Criador. Você conhece esse cara aí, Nazareno? Não. 3 vezes, não. Mentiroso. Não. Quando Jesus encontra ele, para dar demonstração de que a mão estava sempre nele, Jesus encontra ele e diz assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Ai, gente, é para arrebentar aqui o que Jesus fez. Jesus fez aqui comigo aquilo que ele fez com Pedro. Eu não aguento não, gente. Eu morro, naquela hora eu morro ali. Morri. É melhor ir pro céu e ficar com ele logo. Porque é pesado, né, pastor Gilmar? Logo depois do cara negar, vem Jesus: tu me ama, Pedro? E a resposta de Pedro 3 vezes. Se você for discernir no grego, pastor Gilmar sabe muito catedrático sobre isso. Pastor Gilmar Chaves está aqui conosco, um grande pensador da palavra de Deus. Se você pegasse e me esmiuçar, você vai ver no grego a maneira que ele responde diferentemente, né? Ele responde diferentemente, cada expressão daquela que Pedro usa. Claro que eu te amo, eu sabes que eu te amo. Ele está usando expressões no grego diferentes. E aí, a hora que ele responde ali, gente, que é isso? Pedro, tu me ama, Pedro? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Rapaz, que dor é aquela? Mas a mão está nele, ó. Tipo assim: eu não tirei a mão de você não, filho. Eu ainda estou com a minha mão em você. Você me negou, mas eu te amo. Você me largou, mas eu te amo. Você largou minha casa, mas eu te amo. Você afrontou contra a minha palavra, mas eu te amo. Você pecou contra mim, mas eu te amo, filho. Eu te amo, eu vou pegar você de volta. Aí pega de novo, abraça dele. Oh, Deus maravilhoso. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Ah, que ele canta para eu ouvir, vai. Da escuridão
mais uma lição? Para eu terminar aqui e encerrar. Só para você, essa aqui é para a gente pensar. Eu não vou nem distribuir muito daquilo que ela representa. É só para você pensar, quer ver? Só deixa Deus trabalhar, não atrapalha não. Porque a gente às vezes atrapalha o que Deus está fazendo. Pode atrapalhar. Jeremias interferiu na mão do oleiro? Não. A lição que eu aprendo é: para de atrapalhar. Não atrapalha nada. Deixa ele fazer. Às vezes Deus está trabalhando na vida do teu filho e você está atrapalhando. Às vezes Deus está trabalhando na vida do teu marido e você está atrapalhando. Você sabia que Deus às vezes tem que fazer alguma coisa para tirar a soberba de nós? Você faz, às vezes Deus tem que dar umas palmadas. Meu pai não era brincadeira. Meu pai não corrigiu demais não. Mas quando ele vinha para corrigir, fica na cama aí. Sobe na cama. Não, pai, eu já sabia. Sobe na cama. Aí o meu irmão já começava o treinamento. Jiu-jitsu geral, filho. Sobe na cama. Meu pai puxava assim a correr. E agora? Zep. E a gente assim, ó. E o meu irmão tinha eu era chorão, eu sempre fui chorão. Aí meu pai dava uma pena. Meu irmão ele enfrentava. Aí meu irmão dava enfrentado, meu pai crescia mais ainda. Aí eu dizia, meu irmão, para! E depois que a gente acabava o negócio, eu dizia, rapaz, você é burro. Chora muito, que meu pai fica com pena. Agora tu fica dando aquela de macho aí. O que está acontecendo? Aí a gente está apanhando mais. Não atrapalha. Gente, tem muita gente atrapalhando. Pedro atrapalhando. Jesus pega a orelha, corta lá a orelha. Não atrapalha. Abraão, Deus dá uma promessa: eu vou fazer a descendência através de você. Aí ele vai, a Sara, muito animada, tudo emocional. Aí vai, pega minhas concubinas, pega ali Agar, tem filho com ela, aí tem filho Ismael. Não era para ter feito, era para ter esperado. Só que se anima demais. Tem gente que atrapalha o que Deus está fazendo. Peraí, pastor, está atrapalhando Deus? Mas quem tem poder para atrapalhar Deus? Querido, olha só, não vai atrapalhar o que Deus tem para fazer, porque Deus, na verdade, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Agora, nós atrapalhamos, não é a Deus não, atrapalhamos a nós mesmos. Me ajuda só dizendo para pelo menos para não ficar chato. Diz assim, para de atrapalhar Deus, cara. Teologicamente, atrapalhar Deus não existe, né? Que vai ser fulminado. Mas tem gente que atrapalha, né? Atrapalha a gente mesmo. A gente atrapalha a gente mesmo. Até na mão de Deus a gente pode rachar, gente. Quem já rachou aqui assim? Estava tudo andando com Deus, fiel, dizimista, crente, lendo a Bíblia, orando. Aí de repente tudo deu errado. Quem já rachou assim? Que até na mão de Deus a gente racha. Mas Ele é tão bom que faz a gente de novo. Não importa o que você fez ou o que você faz, Ele vai continuar te amando, vai continuar te atraindo, vai continuar te chamando. Deixa eu dizer para você, o barro que você é, que está na mão de Deus, não foi feito para o mundo. Você foi feito para Deus. Você não foi feito para desperdiçar o seu tempo e a sua essência, porque barro é essência. Nós fomos criados do barro. Deus estava chamando Jeremias, dizendo assim, eu estou mostrando para você que a tua essência eu conheço muito bem, porque fui eu que criei. Porque lá atrás, quando eu criei Adão, eu fui lá no barro e meti minha mão. E eu meti a minha mão, eu conheço o que é isso aqui, está na minha mão. Vocês têm a minha digital, porque toda vez que o oleiro faz o vaso, é pela mão, então ele deixa a digital dele. Deus deixou uma digital em nós, o DNA de Deus está na gente. É por isso que a gente adora, por isso que a gente ama cantar, adorar a Deus. Por quê? Porque o DNA de Deus está dentro de nós, gente. É o DNA de adorar, é o DNA de servir, é o DNA de amar. Nós amamos porque Ele é amor. Então Ele colocou tudo isso dentro de nós. Nós pensamos porque a mente dele é a mente do universo. Ele vê tudo, ele enxerga tudo, ele faz tudo, ele pensa tudo melhor. Ele nem pensa, porque se ele pensasse, porque o pensamento é humano. O pensamento é silogismo, é uma coisa, uma premissa é outra, e a gente chega a uma conclusão. Deus nem pensa, Deus é, Deus existe. Não, Deus é, Ele é. Tudo é Ele, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas, e ao nome dEle toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mas mesmo com tudo isso, o vaso pode quebrar, e eu quebro na mão dEle, mas Ele é o oleiro, e eu sou apenas o barro. Mas Ele vai e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Essa manhã Ele está fazendo de novo você. Essa mensagem é para você, está fazendo de novo. Resolveu fazer de novo. E detalhe, Deus não preocupou com a aparência, porque quando termina aquela obra, aquela cena,
Ele não pinta o vaso não, Ricardo. Ele não bota uma florzinha. Aqui é uma florzinha, aqui vai ter o vermelhinho. Não. Não tem nada disso na cena. Ele pega o vaso, quebrou e ele faz de novo. Porque Deus não está preocupado com a aparência, com a corzinha que está. Deus está preocupado com a essência. É dentro. Isso é o evangelho. É de dentro para fora. Minha filha, meu filho, Jesus te chamou para ficar na mão dele, não para ficar nesse mundo. Jesus te chamou para você ser transformado pelo poder do evangelho. Jesus te chamou para você ser nova criatura. E por mais que você queira sair da roda do oleiro, não vai conseguir. Porque você foi feito para a roda, foi feito para a mão dele, e foi feito para a glória dele. Ele vai te encher, porque ele gosta de transbordar vaso. Ele ama esse negócio. Ele ama, ele tem essa coisa. Deus tem essa coisa. Deus tem essa coisa de transbordar vaso, Claudião. Ele gosta. Olha o tamanho do vaso que é Cláudio. Cláudio é um vaso grande. Deus derrama. Olha como um instrumento, é um talento Deus deu. Coisa linda ver isso. Eu amo ver ele tocando. Tem um coração desse tamanho, amoroso. Um vasão grande. Outros aqui, sabe? Gente com um talento que Deus deu. Não foi para as universidades para aprender a essência, porque Deus ama tratar a essência. Mas nessa manhã Ele está tratando o teu interior e dizendo: ó, se quebrou eu faço de novo. Se deu errado eu começo novamente. Se não era o que você sonhava, fica tranquilo, eu vou te levar para os sonhos, porque eu sou o Deus que preservei para você o que eu tenho de melhor. E se aqui na terra não acontecer tudo o que você deseja, eu tenho um lugar extraordinário te aguardando. E a novidade é que o teu nome está lá, porque eu escrevi o teu nome no livro da vida do Cordeiro, porque foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que te deu acesso a esse lugar que eu vou te dar. Então, se aqui não acontecer todos os teus sonhos, lá eu realizo o que eu tenho para você. Você vai voar como os anjos, você vai desfrutar o que o mundo nunca desfrutou. A alegria será tanta que não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dente. E as memórias do passado que te feriam, te acabavam, essas memórias não existirão mais. Você agora será feliz por toda a eternidade. Jesus, oh maravilha. Receba essa palavra de Deus sobre a sua vida.